Eu sou o Lucas, tenho 32 anos, sou casado com a Evan e sou dono da Zuba, nossa goldenzinha de 6 meses aí só, que já tá com uns 22 quilos e a gente espera chegar nos 30 e pouco, sei lá quanto, mas queria que ficasse um pouquinho menor. Tenho 2 irmãos, um mais velho, o Leonardo, e o mais novo, o Lincoln. Eu nasci em Curitiba, sou curitiboca mesmo, amo Curitiba, já morei fora, morei em outros lugares até na verdade, em outras cidades, mas tenho Curitiba no meu coração e tenho certeza de que Deus tem muita coisa pra mim em Curitiba ainda também, e essa cidade aí vai mudar em nome de Jesus. O cachorro não é filho, né? Pra gente é o nosso bichinho de estimação. A gente ainda não tem filhos, estamos conversando, mas acho que vai levar um tempo ainda, pelo menos. Mania? Cara, não sei, velho. Diz aí, Israel, tem alguma mania? Não sei, meu. Acho que essa pergunta é pra minha esposa, é verdade. Eu levanto. Normalmente eu levanto e já vou fazer devocional, é meio regra assim, né? E aí depois de fazer devocional, daí meu dia acontece normal depois já. No meio é o mais sofrido ali, né? Acho que não sei se de eu lembrar, na verdade, algumas coisas, mas eu lembro de umas coisas que meu pai falava, da dificuldade que ele tinha com 3 crianças, e aí ele muitas vezes, sei lá, preparava os filhos tudo pra ir pra igreja e tudo mais, e meu pai falava que toda vez, eu não lembro que eu era muito pequeno, devia ter, sei lá, 2 anos de idade, 3 talvez, ele falava que toda vez que ele arrumava a gente pra igreja arrumadinho, bonitinho, me dava vontade de ir no banheiro, só que daí eu me escondia atrás da cortina e enchia a fralda. Aí ele se atrasava pro culto, não conseguia chegar, nem nada. Era eu e o mais velho, o Léo, daí ele sentava no sofá e fazia na fralda também, só que sentadinho no sofá. E eu ficava escondido e eles procuravam, Lucas, cadê você? E eu ficava lá quietinho assim. Cara, não sei também ainda. Acho que de mau hábito não sei se é tão específico, mas às vezes eu queria procrastinar menos. Isso acaba sendo um mau hábito, mas poder resolver mais as coisas e às vezes acaba meio que levando, enrolando. Acho que é mais isso. Eu nasci num lar cristão, na verdade. Meus pais já eram de igreja batista, minha família do lado de pai já era de igreja evangélica também. Então, desde pequenininho eu lembro que eu ia na igreja, eu gostava das historinhas, participava, era embaixador do rei, jogava bola com a galera lá e tudo mais. Mas por mais que eu já ajudasse até crianças menores do que eu sempre gostei de ajudar, então eu trabalhava muito no Ministério Infantil. Eu tinha 8, 9 e cuidava das crianças de 5, 6, me voluntariava para ajudar e tudo mais. Mas teve um dia num culto de domingo à noite, lá na igreja do Bacaxeri, o pastor Silvado tava pregando mais uma vez, né, como ele sempre pregava já, e eu tava bem na frente com os amigos meus, assim, tentando prestar atenção no sermão, e eu já tinha escutado aquela história que ele tava contando e pregando, mas naquele dia parece que caiu uma ficha e tudo fez sentido, assim, eu tinha acho que 9 anos de idade mesmo, aí eu lembro que eu comecei a chorar no final da pregação e fui lá pra frente no apelo, aí as pessoas vieram orar comigo e tal, e eu voltei feliz no carro com meu pai e com meu avô, falando que eu tinha aceitado Jesus de verdade, e foi muito gostoso, assim. Já briguei com Deus algumas vezes, na verdade. Entre crises de fé, eu acho que a mais difícil pra mim foi quando eu perdi minha mãe mesmo, na verdade. E aí eu, às vezes, argumentava muito com Deus, né, do porquê ela... Tinha muita gente na época que vinha falar pra mim que, foi porque vocês oraram um pouco e não determinaram a cura dela e tal, que eu não acredito e não entendo biblicamente que não é assim que funciona, que Deus é soberano e não que eu possa determinar aquilo que ele faz ou não pode fazer. E tinha muita gente que perguntava pra mim assim, não, você tem que parar de ficar chateado com Deus e começar a perguntar o porquê que aconteceu isso. Que eu também não concordo, porque não queria passar e não queria que ninguém precisasse passar por algo assim, pra daí poder ajudar alguém, porque eu, passando por isso, eu consigo entender melhor, ter uma empatia maior por pessoas que passaram por isso. Mas eu não queria ter que passar por isso pra poder fazer, então não entendia muito. Aí algumas pessoas falavam assim, não, você tem que perguntar, não é por quê, é pra quê. Eu falei assim, mas eu também não quero perguntar pra quê, porque não precisa, não é assim que funciona. E aí foi muito interessante porque em meio às crises, brigas e algumas discussões com Deus começou a falar muito comigo, dizendo que não era ele que tinha causado tudo que aconteceu, realmente, mas ele é aquele que estava se revelando através da sua graça, do seu consolo, do seu conforto, em meio à crise que havia acontecido na minha vida, na minha família. Então foi muito legal como Deus foi trabalhando, mas ele me deixou um tempo para eu ficar brigando. Eu acho que ele ficava olhando assim, falando, não, vou deixar, pode falar, pode brigar, não tem problema. Aí até que deu uma paixão na poeira e ele veio se revelando de volta e dando uma quietada assim no meu coração, até para perdoar a própria situação como foi, de erro médico e tudo mais que aconteceu também, né, nesse caso ainda. Eu tinha 15. É difícil a fase, assim, né? Adolescente e tal, complicado. Cara, eu tenho uma dificuldade grande aí, alimentícia, na verdade, porque de pequenininho eu tenho um negócio que eu comecei a não comer, cara, eu não... Acho que não é que eu não como de jeito nenhum, mas eu não gosto, na verdade, né? Se for assim, não comer de jeito nenhum, tem os insetos, bichos, assim, asiáticos, negócios que o cara come, acho que daí é mais difícil, né? Até experimentaria, mas não sei se ia curtir muito. Mas é uma surpresa pra todo mundo, mas eu não como feijão. Eu não gosto de feijão. Nem do preto, nem do marrom, nem do branco, nem... E não é, tipo, que eu não comeria de jeito nenhum. Já comi e tudo mais, mas eu não gosto. Não sou muito chegado. Eu falo pro meu pai que eu acho que eu tenho um pedaço da família que nem é, mas eu acho que é meio nordestino, porque eu gosto tudo com farinha, com farofa. Eu gosto de comida mais seca. Aí o feijão
feijão, né? Você coloca, ela fica aquele negocinho, daí eu não ligo muito, assim, só mesmo. Mas desde pequenininho, então eu nunca gostei. Aí eu vou pra uns outros lugares e o pessoal fala assim, nossa, como é que brasileiro não gosta de feijão? Eu falei, cara, não gosto, mas eu gosto de carne, então tá tranquilo, não tem problema. Cara, eu já viajei bastante, na verdade, assim, até pelo tempo que eu trabalhei com marketing, então viajava bastante no Brasil, aí teve oportunidade para outros lugares, assim, tem muita coisa legal que eu já vivi, já presenciei, mas acho que o lugar mais doido que eu já fui e quero sempre estar voltando é o meu sofá, onde eu tenho os encontros com Deus, que é o mais doido de todos. Já fui para lugar bonito, praia paradisíaca, uns hotéis super chique, outros países, e eu acho muito legal tudo, eu amo viajar e se tiver oportunidade, né, sempre tô querendo, não tem problema. Mas o lugar mais doido acho que é o meu sofá, porque é o lugar que eu tenho com Deus lá, que eu tenho os encontros com ele, assim, e quero voltar todo dia. Foi bem crente essa resposta, né, Zé? Foi bem crente essa resposta, né? Eu senti. Marca tem bastante, mas acho que uma das coisas que eu lembro mais forte, na verdade, foi a primeira vez que Deus falou comigo, assim, que eu ouvia as histórias, né, então eu já tinha aceitado Jesus, participava da igreja, eu ouvia, não, porque o pastor contava uma história, um líder falava, não, porque eu orei e Deus falou comigo, eu ficava assim, pô, mas comigo não fala, não acontece e tal. Aí eu tinha uns 14 anos, e meu pai tinha entendido um chamado para deixar a empresa dele, que ele tinha aqui em Curitiba, e assumir, tinha terminado o seminário para assumir uma igreja lá em Miami, e a gente foi com a família inteira. Mas eu tava numa fase, 14 anos, por mais que era nos Estados Unidos, não tava assim, quero morar fora, não, eu queria ficar aqui com os amigos e tal. Eu lembro que eu ia orar, falei assim, Deus, mas eu não quero ir, pô, não acho que devia ir, nada a ver esse negócio de mudar de país e tal. E eu lembro que eu já fazia devocional naquela época, e aí foi a primeira vez que Deus falou comigo na palavra, assim, e aí eu tava nessa inquietação e Deus me deu esse versículo que eu uso muito até hoje, que é o Salmo 37:5, que vai dizer, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É tão forte pra mim que eu coloco hoje nos meus e-mails, na assinatura eu coloco embaixo. Todo e-mail que alguém receber lá e tal, vai ter lá, Salmo 37:5, no WhatsApp tá lá, Salmo 37:5, porque entre tantas outras coisas, né, de confirmações e palavras que Deus deu, seja de ministério, com a minha esposa, de outras situações que a gente orou e Deus falou e aconteceu muita coisa, pra mim acho que eu tenho um carinho maior por essa, na verdade, por ser a primeira vez, assim, só mesmo, sabe? Eu tô tentando pensar, teve alguns já, na verdade, assim, até. Teve algumas situações de alguns convites ministeriais que eu recebi, que eu até tive bastante interesse, e Deus falou que não era o tempo mesmo. E até, na verdade, teve uma vez que eu tava aqui na igreja, em 2005, eu acho. Eu não era aqui da PIB, na verdade, era de outra igreja, e nunca nem sonhei, nem pensava, nem orava por estar aqui ou ser pastor hoje. Muito acho que Deus tem feito a minha vida. Mas eu lembro que em 2005 eu era muito amigo do Michel já, mas eu era de outra igreja, né? E eu vim pra cá ajudar a fazer um acampamento de adolescentes na época lá e tudo mais. E aí o pessoal, ele veio me convidar pra vir passar um ano com ele aqui, sair da igreja do meu pai e vim trabalhar com ele, voluntariamente, né? Aí fiquei um ano, no final do ano ele fez um convite pra mim. Falou assim, cara, conversei aqui e tal, não dá pra ajudar muito, mas a gente consegue bancar um pedaço aí de, né, um valor, alguma coisa, tipo uma oferta, pra você trabalhar com a gente aqui. Eu fazia faculdade de Relações Internacionais na época, não fazia seminário ainda, mas já queria fazer o seminário, né? Não tinha chamado, já tinha certeza. E aí eu fui orar e Deus falou, não, que não era pra vir, que era pra passar um ano, voltar pra igreja do meu pai e ajudar lá. E aí, tanto que levou 7 anos depois, para daí, no finalzinho do seminário, entre alguns convites, Deus abrir as portas para voltar e trabalhar aqui na igreja com ele também de novo ainda, né? Já fiz desvio de septo e fiz hérnia de hiato. Cara, um dos sonhos que eu tinha muito forte, que Deus já realizou, era de casar. Então, sou muito feliz, muito realizado com minha esposa, a gente dá super bem, é muito gostoso poder sonhar junto, né, crescer junto e tudo mais, e de poder ter uma casa. E isso Deus abençoou no passado, que a gente conseguiu, né, e tudo mais. Então a gente tá agora, conseguiu entrar no apartamento que é nosso, que estão pagando ainda e tudo mais, mas Deus abençoou demais, assim. Mas acho que além disso, assim, dessa parte que Deus já realizou, hoje eu acho que o meu maior sonho, na verdade, é vivenciar um tempo diferente de Deus sobre a nossa cidade, o nosso país, de um avivamento mesmo, de ver filas de pessoas querendo entrar não só na nossa igreja, mas nas mais diversas igrejas, assim, de viver alguma coisa que eu lia quando era mais novo em livros de avivamento, de coisas que Deus já fez no passado, em outros lugares, assim, sabe? Sonho, oro por isso e, na verdade, pra mim já é um negócio muito diferente, porque eu era criança e adolescente, lembrava que na igreja, e não só na minha, mas em várias igrejas que tinha amigos, o pessoal falava, o pastor pregava, tinha apelo, a igreja podia ser grande, mas tinha 1, 2, 5 conversões, era um milagre já, né? E a gente já tem vivido um tempo bem diferente, onde tem tido muito mais conversões, o pessoal tá buscando mais, então tem começado a sentir aí uns grandes mudanças de Deus aí também, né? Acho que de mudar, não, assim, né? Mas, fisicamente, acho que não de mudar, porque acho que a gente tem que pagar o preço e correr atrás e fazer. A gente que é meio preguiçoso mesmo, nesse caso, tem que fazer, mas não porque, quero mudar. Eu preciso correr atrás e fazer, preciso mesmo. Mas, cara, acho que de não gostar, acho que é muito de que quando eu tô muito cansado, na verdade, eu começo a ficar mais secão,
assim, sabe? Eu não gosto muito, então eu já sei. Então eu começo a ficar mais, eu tento dar uma segurada pra não ficar seco demais, assim, ou não entrar no modo meio automático. Acho que mais isso mesmo, na verdade. Admiro muito meu pai, na verdade. Um grande exemplo pra mim, entre tantos acertos, falhas, como todo pai vai ter, é normal isso, mas foi um exemplo pra mim muito forte de determinação, de correr atrás de coisas, de conquistar tanta coisa, né, que Deus deu a possibilidade pra ele, e as histórias que eu ouvia de coisas que Deus fez na vida dele e tudo mais, sempre foram muito inspirativas pra mim, assim, né. Tem outros pastores até, também, assim, e não é pra chamar pro meu lado nem nada, mas o pastor Pascoal é um cara que eu admiro demais, na verdade, assim, né, fazendo nada propaganda nem nada, assim, mas o jeito dele pregar, dele conversar, administrar uma igreja desse tamanho, assim, pra mim, eu fico deslumbrado, assim, os momentos que eu tenho com ele, eu fico sempre tentando, o máximo que eu puder aprender, eu tento aprender um pouquinho também, sabe. Cara, eu era sempre, na verdade, eu sempre fui de estudar, nunca, na verdade, eu fiquei de recuperação, acho que uma vez só, recuperação eu nunca fiquei. Eu peguei uma final uma vez só na faculdade, que eu já fiquei super mal por isso e tudo mais. Eu sempre tentava, eu estudava e tudo mais, assim, acho que uma coisa que minha mãe me ensinou desde pequenininho, porque ela fazia a gente estudar pras provas, aí eu estudava a matéria que era da prova, e ela pedia pra gente se encontrar com ela depois, naquela tarde de estudo, sei lá, né, o momento que fosse, pra daí ela fazer as perguntas de acordo com o que ela pegava do material, e ela ficava perguntando, tal coisa. Você começava a errar muito, ela falava, volta pro quarto, vai estudar mais um pouco e depois você volta aqui. Aí você ficava pra tentar acertar e quando acertasse tudo, aí você não precisava estudar mais, tava bom pra prova já também. Acho que eu peguei um pouco disso, assim. Por incrível que pareça, acho que as matérias que eu mais gostava eram História e Geografia. Que não gostar, não tinha muito acima de não gostar muito, mas eu tinha um pouquinho mais de dificuldade, eu acho que com Química. Mais pra frente depois, né? No início não tinha tanto isso. Mas aí começou a apertar demais, tanto que a minha área de primeira formação no curso de Relações Internacionais é muito mais para humanas. E aí no vestibular não caía nem química, nem nada, então já era mais tranquilo também, né? Falo inglês, mas acho que eu precisava dar uma melhoradinha assim, mas consigo traduzir e tudo mais e tal. E o espanhol eu dou uma arranhada, porque o tempo que a gente morou em Miami, daí deu pra melhorar um portunhol avançado assim já também, né? Salmos 37:5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E um outro que Deus tem colocado muito pra mim hoje em dia, até por causa do ministério, é 1 Coríntios, sai fora. 1 Coríntios 9, o versículo 27, que vai dizer: mas esmurro meu corpo, levo à escravidão, para mesmo depois de tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser reprovado. A pessoa com quem eu casei, minha esposa. E foi uma novela mexicana até dar certo, então só Jesus, só na causa mesmo. Só ele pra revelar, mostrar e fazer tudo acontecer, até porque, não sei se o pessoal sabe, mas a gente era muito amigo do acampamento e tudo mais, mas nunca tinha tido nada. Ela diz que eu dava mole pra ela, mas não é verdade, já quero deixar registrado aqui também, pra não ter problema no futuro, né? E aí ela falava que eu ficava puxando papo, não sei o quê, mas tô falando aqui que não tinha nada mesmo, né? E até, tipo, a gente brincava, zoava, e uma vez eu lembro que eu peguei umas amigas dela lá pra gente fazer uma aprontação, e a gente esconder o secador dela. Naquela época ela tinha que fazer a escova na franja, né? Senão ela não podia nem sair do quarto, sem rima e tal, tudo mais. E aí era julho e ela tem muito frio. Eu peguei o secador e coloquei no meio de um barco no lago do acampamento lá. E fiz uma placa gigante assim, escrito Evan, estou aqui. De tarde, ela passou a manhã inteira sem, cheia de crise, querendo achar onde tava, até eu quieto. E a galera quieta. Aí deixei lá o barco e vim embora. Colocamos uma âncorazinha e ficou no meio do lago lá, gelado. Cara, quando ela viu, ela já foi direto pro lago, conseguiu convencer um outro cara lá, que entrou junto com ela pra ajudar e tal, não sei o quê. Daí ela chegou lá, tinha um saco preto assim, né? Daí ela pegou, abriu o saco preto cheio de pedra. E eu na beira do lago chacoalhando o secador assim, ó. Nossa! Ela ficou uma semana sem falar comigo, mas foi muito engraçado. E ainda assim, na época não tinha nada. Ainda assim, depois, anos depois, começamos a namorar, Deus foi confirmando, casamos e tal. Então, só Jesus mesmo pra fazer umas coisas dessas, né? Eu gosto muito do livro do Amado Timóteo, do Timothy Askell, que é uma série de pastores, na verdade, já mais velhos, na ideia de escrevendo para pastores mais novos, coisas que eles fariam diferente no início do ministério e tal. Então me ajudou muito no começo do ministério, um livro muito legal para quem tá sonhando, almejando o ministério, entendendo um chamado de Deus assim também. Eu gosto muito de Nárnia também, as Crônicas de Nárnia, nossa, de vez em quando eu até pego de volta para dar uma lida, assim. Às vezes precisa dar umas leituras mais tranquilas, assim, né? Então acho que é bem bom. E uma das histórias que eu mais gosto é até a Cadeira de Prata, na verdade, lá, entre os livros, né, o capítulos do livro maior lá, quem tem a coleção única, que eu acho que é muito interessante também. Quase todos. Não, eu na verdade, como meu pai trabalhou muito sempre trabalhou com filme, ele representava a Disney, a Fox, quando a gente era criança, então vinha filme promocional, então a gente assistia muito filme, desenho e tudo mais, então foi pegando um gosto pela coisa. Mas cara, pra mim mais filme ação, ficção científica, eu gosto pra caramba também, na verdade. Minha esposa não é muito chegada assim, mas eu gosto bastante. Só filme de chorar assim que eu não ligo tanto mesmo assim, né? A não ser tipo histórias verídicas, de luta, minorias e tal, também eu acho que são bem interessantes. Acho que é isso. E tem mais um negócio que eu gosto muito, até tem
tem muita gente que sabe já, e minha esposa não gosta muito, é assistir programa de animais. Discovery Channel, National Geographic, esses negócios assim. Cara, às vezes eu tô em casa, não tem nada passando, tem um filminho lá e tal, eu vou direto e fico lá, daí começa lá o leão na savana, não sei o que, lá. A minha esposa chega assim, abre a porta e fala, nossa, de novo esse negócio, não é possível e tal, não sei o que. Mas eu tô de bobeira lá, eu já coloco e vou assistir um pouquinho lá. Eu gosto, mas por causa de algumas lesões e problemas eu tive que parar vários, né? Então, na minha adolescência eu fazia vôlei e atletismo. Atletismo mais pra passar o tempo, o vôlei eu gostava mesmo. Mas eu tive que parar, na verdade, tava com um bursite nos ombros, na verdade. Aí fui tratar, tá, mas nunca voltou assim nada. Aí eu gostava muito de natação, depois de um tempo comecei, fiz bastante tempo, na verdade. Mas também por causa do ombro não consegui manter. Eu gosto de jogar bola, sempre curti. Não sou bom, eu sei, mas eu gosto de jogar bola mesmo assim, não tem problema. Vai ter que me aguentar a galera aí até o final da vida mesmo. E hoje eu tô mais correndo, na verdade. Tava bem parado agora que eu tô voltando, assim, retomando, porque também tinha tido mais um problema aí na perna, tive que segurar muito tempo e agora eu voltei. Como eu mudei de casa, agora eu faço a volta fúnebre, na verdade, que é a volta ao redor do cemitério da Água Verde. Já dizem que você pode me encontrar lá, também quiser correr comigo, a gente corre lá no cemitério da Água Verde também. Corro de manhã, de tarde ou de noite. Quero ver se tem coragem de correr de noite lá também, não tem problema. Eu tento ser. Eu me esforço para ser, mas não sempre consigo. Mas eu tento me esforçar ao máximo para ser, mas eu acho que é mais, não só por ser pontual, assim, nada, mas é mais porque eu não gosto de esperar também. Se chegar num lugar e ter que ficar esperando muito tempo, não sou muito chegado. Então eu me coloco no lugar do outro, então eu tento me esforçar para sempre chegar no horário programado, pelo menos. Né? Cara, choro. O pessoal acha que não. Tem gente que acha que eu sou meio sério, na verdade, até, né? Tipo, eu brinco pra caramba e tal. Que às vezes me vê pregando que eu acho que eu sou meio diferente. Mas, cara, eu choro até em desenho. Eu choro até em propaganda, assim, dependendo se for, né? Um negócio que fale e tal. Nossa, daí às vezes cinema lá com a minha esposa, eu tento dar uma seguradinha dela, já fala assim, tá chorando, né? Pra fazer o quê, né? Não. Algumas vezes eu me questionei, mas eu acho que duvidar, eu nunca cheguei a duvidar, assim, na verdade. Eu tentei por muito tempo, comprei o violão, comecei a tocar violão. Eu sou o único da minha família, dos meus irmãos, que não toca nada, na verdade. O Lincoln toca baixo e mais vários instrumentos, o Léo toca teclado e eu não teve jeito. Nem cantar não deu, não teve jeito. Aí Deus me deu uma graça muito boa, que foi casar com a minha esposa, que ela é o meu lado musical. Ela toca piano, canta, rege, maestrina e tudo mais, então a gente fez um combinado. Eu prego, ela canta e tá tudo certo, tudo resolvido, não tem problema. Minha meta de vida... Tem gente que tem coisa muito específica, na verdade. Pra mim, eu acho que é muito baseado até nesse versículo de 1 Coríntios 9, 27, de durante o meu tempo que Deus tem me dado e vai me dar ainda, é alcançar o máximo de pessoas e fazer com que o maior número de pessoas possa não só conhecê-lo, mas ter uma vida diária de comunhão com ele todos os dias mesmo, para o resto da vida, né? Eu acho que é muito mais isso, na verdade, do que uma meta, um sonho, qualquer outra coisa. Porque, pra mim, o próprio chamado, onde eu não entendo que eu sou exclusivo de um lugar ou de outro, mas eu sou de Deus. Se é onde Deus me mandar, eu só obedeço e vou. Então hoje eu sou pastor aqui, se falar daqui um tempo que é para ir para outro lugar, eu vou para outro lugar, e se mudar de volta, eu mudo de volta, mas sempre para tentar fazer aquilo que Deus tem para mim naquele tempo. Não deixa o primeiro amor esfriar. Às vezes quando a gente deixa esfriar ou começa a acostumar demais com a vida cristã, a gente vai se afastando de Deus, mesmo vivendo com Deus. E é como se fosse o povo de Israel, naquela época, no tempo de Juízes, em que vivia na terra da promessa, vivia na terra de Deus, mas sem Deus, que não adiantava de nada. Então, tudo que você tem ouvido, escutado, sentido, é verdade, Deus é real, Ele fala com a gente. Desfrute, aproveite, busque, Ele vai se revelar das mais diversas formas também. Espero que vocês tenham gostado aí dos 30 fatos também, descoberto talvez coisas novas que talvez você nem imaginava, nem conhecia. E aproveita para dar uma olhadinha nas outras histórias aí do pessoal que trabalha com a gente também, veja os 30 fatos, conheça um pouco mais aí nossos pastores, ministros, ministras também. Que Deus te abençoe. Se alguma coisa aí que eu comentei contigo, falei, se achou interessante, quiser depois saber um pouquinho mais ou te ajudar nesse processo, continua participando com a gente. Assista a outros programas nossos, participe da nossa igreja, veja os cultos online. Que Deus te abençoe muito. Fechou? Fechou, menino. Assim é fácil, né? Não precisa nem se preparar, não.